Cristiano Ronaldo encontra um amigo de infância morando nas ruas. O que ele faz depois surpreende a todos. Cristiano Ronaldo nunca imaginou que encontraria seu amigo de infância naquele cenário. Ele estava apenas caminhando pela cidade, aproveitando um tempo fora da pressão dos campos de futebol. Estava distraído até que, de repente, algo chamou sua atenção, uma figura familiar, mas em um lugar completamente fora do esperado. Ali, sentado nas calçadas da cidade, coberto por roupas sujas e com o olhar perdido, estava João, seu grande amigo de infância. Aquele que, quando crianças, haviam prometido um ao outro que seriam amigos para sempre. Eles cresceram juntos, jogando futebol nas ruas da cidade, compartilhando risos, sonhos e até segredos. Mas o que Ronaldo via agora era completamente diferente. O rosto de João estava marcado pela dureza da vida nas ruas. Seus olhos estavam cansados, cheios de histórias que provavelmente ele nunca tinha contado para ninguém. O que aconteceu com ele? A vida o levou até aquele ponto. Essas perguntas começaram a ecoar na mente de Cristiano. Ele parou abruptamente, o coração apertado, sem saber o que fazer. Para Ronaldo, aquele encontro não era algo simples. A amizade deles havia sido especial. Juntos, cresceram jogando futebol, mas também se apoiaram nas dificuldades da vida. Quando ele deixou sua cidade natal para seguir seus sonhos no futebol, João sempre foi o amigo que o incentivava a ser melhor, a seguir em frente. E agora, vê-lo assim na rua era um choque indescritível. João olhou para cima e, por um momento, não reconheceu Cristiano. Os olhos dele estavam vazios, como se ele já não acreditasse mais em nada. Ronaldo deu um passo à frente, chamando seu nome suavemente. Foi então que, por um breve instante, o olhar de João se iluminou. Ele pareceu hesitar, sem acreditar que aquele homem ali era realmente seu amigo, aquele que ele não via há anos. Cristiano, a voz de João estava rouca, quase inaudível, mas a surpresa em seus olhos dizia tudo. Ronaldo se aproximou mais, sem saber o que dizer. O silêncio entre os dois era pesado. Como começar uma conversa depois de tanto tempo? Como explicar toda a distância que se formou entre eles, tanto fisicamente quanto emocionalmente? Ronaldo estava confuso, sem saber o que fazer. Ele olhava para João, seu amigo, agora em uma situação tão diferente da que haviam vivido na infância. Havia tantas perguntas não respondidas, tantos sentimentos misturados. Afinal, o que teria levado João a chegar ali? Como ele havia terminado nas ruas? A dor de ver seu amigo naquela condição apertava seu coração de uma maneira que ele nunca poderia ter imaginado. Cristiano sabia que o futebol havia lhe dado fama, riqueza e sucesso, mas nunca o preparou para um momento como aquele. João, o que aconteceu? Como você acabou aqui? Ronaldo perguntou, com a voz cheia de preocupação, tentando entender a situação. Ele sabia que não podia simplesmente dar as costas, que não podia seguir em frente sem fazer nada. Mas a resposta de João foi algo que ele não estava preparado para ouvir. João olhou para ele, e um sorriso triste surgiu em seu rosto. A vida não é como a gente imagina, Cristiano. A gente sonha com grandes coisas, mas às vezes o destino tem outros planos. As palavras foram duras, como se ele tivesse carregado um peso imenso por muito tempo. Ele continuou, falando sobre as dificuldades que enfrentou ao longo dos anos, as quedas e os erros que cometeu, e como, pouco a pouco, foi se afastando de tudo e de todos. Cristiano ouvia tudo em silêncio, sentindo seu coração apertar a cada palavra. Ele sabia que não podia resolver tudo com um simples gesto, mas ele não queria simplesmente dar as costas. Não podia. A amizade dele significava mais do que isso, e naquele momento Cristiano decidiu que faria o que fosse necessário para ajudar seu amigo a sair daquele buraco. Mas o que exatamente ele poderia fazer? Agora vamos fazer o seguinte. Eu quero que você se concentre no seu bem-estar, João. Vamos começar devagar. Mas a partir de hoje você tem uma chance. Não vou te deixar sozinho. Cristiano estava determinado a ajudar seu amigo, sem pressa, sem pressão, mas com o compromisso de que João não ficaria mais sozinho nessa batalha. O primeiro dia de João na casa de Cristiano foi um misto de emoções. Ele estava em choque, surpreso e, de certa forma, incrédulo. As ruas, o sofrimento, a solidão, tudo isso parecia tão distante, mas ainda muito presente em sua mente. Mesmo com a ajuda de Cristiano, João sentia que o caminho à frente seria complicado.
Ele não podia simplesmente apagar os anos de dificuldades, de escolhas erradas e das inúmeras batalhas que travou sozinho. Como ele, alguém tão marcado pela dor, poderia realmente começar de novo? Cristiano sabia que as palavras de incentivo não seriam suficientes para apagar as cicatrizes do passado de João. Ele também sabia que a verdadeira ajuda não vinha de luxos ou de gestos grandiosos, mas sim do apoio constante, de estar presente nos momentos difíceis. E Ronaldo estava disposto a oferecer isso, mas ele sabia que João teria que querer mudar. E isso ele só poderia fazer por si mesmo. Nos primeiros dias, João se adaptava à nova vida na casa de Cristiano. Ele passava a maior parte do tempo em silêncio, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. A casa era confortável. Os alimentos eram bons. E ele tinha tudo o que precisava. Mas algo dentro dele ainda parecia vazio. Como ele poderia se redimir? Como poderia encontrar paz após tanto sofrimento? Cristiano, atento às mudanças em seu amigo, sabia que a recuperação de João não seria algo simples, mas ele não desistiria. A cada dia ele falava com João, incentivando-o a dar pequenos passos, a fazer algo para recomeçar sua vida. Mas não eram apenas palavras vazias. Cristiano estava lá, lado a lado com João, ajudando-o a se reconstruir. Aos poucos, João começou a sair de seu casulo. Ele começou a se abrir mais, a falar sobre sua vida nas ruas, sobre as escolhas que o haviam levado até ali. Ele contou histórias de quando era jovem, quando seus pais eram vivos e ele tinha uma vida simples, mas feliz. A dor de perder tudo o que ele conhecia foi devastadora para ele, e foi isso que o fez seguir um caminho errado. A falta de apoio de uma rede de segurança fez com que ele se perdesse. Ele se afundou nas ruas, acreditando que não havia mais volta. Mas o que João não sabia era que ele estava no processo de reconstrução e que cada pequeno passo que ele dava o estava levando de volta para o seu próprio valor. Cristiano, com paciência e dedicação, nunca deixou de acreditar nele. Ele sabia que João ainda tinha muito a oferecer ao mundo e que ele, com o tempo, se daria conta disso. Uma tarde, enquanto Cristiano estava em uma reunião de negócios, João decidiu dar uma caminhada. Não era algo que ele costumava fazer, mas algo dentro dele dizia que era o momento de sair de casa e tentar ver o mundo de outra perspectiva. Ele caminhou pelas ruas, observando as pessoas, as lojas e até as mesmas calçadas que ele um dia havia percorrido, mas de uma maneira diferente. Ele sentiu que não estava mais perdido ali, ele sentiu que podia escolher um novo caminho. Foi nesse passeio que ele começou a refletir sobre as coisas que realmente importavam. Ele pensou sobre seu passado, sobre a dor que sentia, mas também sobre as oportunidades que ainda podia ter. Ele não queria mais ser aquela pessoa que se perdeu, que fez escolhas erradas. Ele queria ser alguém diferente, alguém que pudesse se orgulhar. Ao retornar para a casa de Cristiano, João estava visivelmente mais calmo. Ele se sentou à mesa de jantar, onde Cristiano o aguardava com um prato simples, mas reconfortante. Eles começaram a conversar de maneira mais aberta. João falou sobre seus medos, suas inseguranças, mas também sobre suas esperanças para o futuro. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que poderia ter uma chance. Cristiano, com um sorriso gentil, colocou a mão no ombro de João. Eu sempre acreditei em você, João. E sei que você vai conseguir. Não importa o quanto o caminho seja difícil, estou aqui com você. Vamos caminhar juntos. Mas à medida que João começava a dar os primeiros passos para uma vida diferente, ele ainda carregava em seu coração as sombras do passado. As ruas não eram algo fácil de esquecer. As lembranças dos dias de fome, da falta de confiança e da solidão o acompanhavam. Ele se sentia fraco, muitas vezes sem forças para enfrentar seus próprios demônios, mas algo estava mudando. Ele começou a entender que não estava mais sozinho. Ele tinha uma rede de apoio e isso o fez sentir-se mais forte. Cristiano sabia que não seria fácil. Ele não esperava que João simplesmente se levantasse e se transformasse sem um esforço constante. Mas ele também sabia que as pessoas podiam mudar, especialmente quando tinham algo valioso para apoiar-se. E para João aquele apoio estava ali, na amizade de Cristiano, que nunca desistiu dele, não importava o quão difícil fosse o caminho. Nos meses que seguiram, João começou a procurar um trabalho.
Ele não queria viver às custas de Cristiano para sempre. Ele sabia que sua recuperação exigia responsabilidade, que ele precisava reconquistar sua dignidade. Ele fez o que podia para dar pequenos passos em direção ao seu recomeço, e Cristiano estava ali incentivando-o a não desistir. Mas não eram apenas os pequenos passos que contavam. João também precisava se perdoar. Ele precisava aprender a lidar com a culpa e a vergonha que carregava. Isso era algo que ele não poderia fazer sozinho. E foi aí que Cristiano o ajudou a entender que o perdão era a chave para a sua recuperação. Você não pode mudar o passado, João, mas pode escolher o futuro que deseja para si, disse Cristiano, com a sabedoria de alguém que aprendeu a dar valor ao que realmente importa. O sol brilhava forte no horizonte enquanto João se preparava para o seu primeiro dia no novo trabalho. Ele estava nervoso, mas também sentia uma emoção inexplicável. O caminho até ali não havia sido fácil. Cada passo parecia ser uma batalha, mas ele sabia que agora ele estava em um lugar diferente. O João do passado, aquele homem perdido nas ruas, parecia uma outra pessoa quase irreconhecível. Aquele homem já não existia mais. O novo João estava ali, pronto para encarar o futuro com coragem, sem mais desculpas. Cristiano observava seu amigo com um sorriso orgulhoso no rosto. Ele nunca desistiu de João, e ver o amigo dar os primeiros passos para um recomeço genuíno fazia seu coração se encher de alegria. Cristiano sempre soubera que João tinha algo especial, uma força interior que ele ainda não havia descoberto. Mas agora, finalmente, ele estava mostrando ao mundo sua verdadeira capacidade. Enquanto João caminhava para o trabalho, ele olhava para o mundo ao seu redor com novos olhos. Ele sentia que tinha algo a conquistar. Havia deixado para trás as ruas sombrias e agora caminhava em direção a um futuro brilhante. Ele sabia que seria um desafio, mas estava pronto para enfrentá-lo. Ele tinha uma razão para seguir em frente. Uma razão que não envolvia mais a sobrevivência, mas sim o desejo de criar algo significativo com sua vida. O trabalho de João era simples, mas ele se dedicava com afinco. Ele sabia que estava começando de baixo, mas isso não importava. Ele estava fazendo sua parte, e isso era tudo o que ele poderia fazer naquele momento. A confiança que Cristiano havia depositado nele agora se transformava em ação concreta. O primeiro dia foi apenas o começo de uma nova rotina. João passava a maior parte do tempo se concentrando em aprender novas habilidades, mostrando seu valor e fazendo o melhor possível. O trabalho não era fácil, mas João não se importava. Ele sabia que precisava se reerguer, se reconstruir completamente, e isso exigia esforço. Ele estava disposto a fazer o que fosse necessário. Cada tarefa que ele realizava com dedicação parecia apagar um pouco mais da dor que ele carregava no coração. Ele não estava mais perdido, ele estava criando algo novo. Aos poucos, João começou a se sentir mais confortável em sua nova vida. Ele fez novas amizades e sua confiança foi aumentando a cada dia. Ele finalmente percebeu que não precisava carregar o peso do passado consigo o tempo todo. Ele podia construir uma nova história, um novo futuro. Sua jornada, sem as ruas, sem a solidão, sem a dor, estava apenas começando. Ele estava, enfim, se encontrando. A sensação de pertença era algo que ele nunca imaginou sentir novamente, e agora ele sabia o quanto isso significava. Em uma tarde ensolarada, Cristiano e João se sentaram na varanda da casa, olhando para o horizonte. Era um momento de reflexão. João não podia deixar de se perguntar como tudo havia mudado tão rapidamente. Como ele passou de estar nas ruas sem rumo para estar aqui, em uma casa segura, com um trabalho e um amigo que realmente se importava com ele. Cristiano, com a mesma serenidade de sempre, olhou para João e disse: "Eu sempre soube que você tinha algo dentro de você, João. Você só precisava acreditar, mas eu estou orgulhoso de você, do homem que você está se tornando." João não sabia o que dizer. Ele sentia uma gratidão imensa por tudo o que Cristiano fizera por ele. Mas, acima de tudo, ele sentia que estava começando a compreender o verdadeiro valor da vida. Ele entendeu que a amizade, a confiança e o apoio mútuo são os pilares de qualquer transformação verdadeira. E agora ele sabia que tinha a chance de recomeçar. De verdade, naquele dia, João decidiu que queria mais.
Ele queria não só trabalhar e reconstruir sua vida, mas também ajudar outras pessoas que estavam passando por dificuldades semelhantes às que ele enfrentou. Ele sabia como era difícil, como era fácil cair nas armadilhas da vida e se perder. Agora ele queria ser a prova viva de que é possível dar a volta por cima, não importa o quão fundo alguém tenha ido. Ao longo das semanas seguintes, João começou a se envolver com projetos sociais. Ele não tinha muito, mas estava disposto a ajudar de qualquer maneira. Ele sabia que havia algo mágico na ação de ajudar o próximo, de estender a mão para quem ainda estava perdido, como ele um dia estivera. Ele não queria que ninguém passasse pelo que ele passou sozinho. Foi então que João tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele estava em uma reunião de trabalho quando, pela primeira vez, viu um jovem mendigo, com a aparência de quem já havia enfrentado muito na vida, sentado perto do local onde ele trabalhava. Algo naqueles olhos cansados e tristes fez o coração de João bater mais rápido. Ele sabia o que aquele jovem estava vivendo. Ele já esteve ali. Ele já foi aquele que olhava para o mundo sem esperança, mas agora ele tinha algo diferente. Ele tinha uma oportunidade de dar a alguém o que ele recebeu, uma chance. João se aproximou do jovem e começou a conversar com ele. A história do rapaz era parecida com a sua, sem família, sem perspectivas, sem apoio. Mas João sabia exatamente o que fazer. Ele convidou o jovem para um café, ofereceu-lhe um lugar para ficar e disse as palavras que ele mais queria ouvir quando estava no fundo do poço. Eu estive no seu lugar. Eu sei que a dor é grande, mas você não está sozinho. Juntos, podemos dar um passo de cada vez. A ação de João foi um reflexo de tudo o que ele havia aprendido. Ele não podia mudar o passado, mas podia dar a alguém a oportunidade de reescrever o seu próprio futuro. Isso era o que realmente importava. E assim, com cada passo que dava, com cada mão estendida, João sentia-se mais completo. Ele estava finalmente vivendo a vida que sempre sonhou, uma vida de compaixão, de apoio, de ajuda mútua. E assim, a história de João e Cristiano se tornou mais do que apenas um conto de superação. Foi uma lição de vida para todos que cruzaram o caminho de João. Ele não era mais aquele homem perdido nas ruas, sem rumo e sem esperança. Ele agora era a prova viva de que, por mais difícil que fosse, sempre há uma oportunidade de recomeçar. O impacto de sua transformação foi além do que ele poderia imaginar. Com o apoio de Cristiano e a força que ele encontrou dentro de si mesmo, João não só se reergueu, mas também se tornou um farol de luz para outros. Ele entendeu que a verdadeira transformação vem de dentro e que o maior presente que ele poderia dar a si mesmo era acreditar no seu potencial e agir de acordo com isso. João sabia que o caminho à frente ainda teria desafios, mas ele estava preparado. Ele não era mais o homem que olhava para o futuro com medo. Agora, ele olhava para frente com coragem, sabendo que cada passo dado o levaria mais perto da pessoa que ele sempre quis ser. A dor do passado não o definiu. Ele escolheu ser mais do que as dificuldades que enfrentou. Cristiano, por sua vez, continuava ao lado do amigo, acompanhando cada conquista, cada novo passo, com a certeza de que a amizade verdadeira pode ser a força que uma pessoa precisa para encontrar seu caminho novamente. O que começou com um encontro inesperado nas ruas se transformou em uma amizade que salvou 2 vidas. Cristiano sempre acreditou em João, e agora o amigo estava se tornando a melhor versão de si mesmo. João agora ajudava outros, mostrando-lhes que, não importa o quão longe você tenha ido, sempre é possível voltar. Ele acreditava de todo o coração que cada pessoa tem o poder de mudar sua história, basta dar o primeiro passo e ter a coragem de continuar. E assim a história de João, aquele que encontrou um amigo nas ruas e reconstruiu sua vida, se tornou uma inspiração para todos que a ouviam. Ela provou que com apoio, coragem e a crença de que sempre há um recomeço, é possível superar qualquer obstáculo e transformar a dor em força. Gostou dessa história de superação? Compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário. E não se esqueça de se inscrever para acompanhar mais histórias inspiradoras como essa. O poder da transformação está ao seu alcance.